O Silvio, eu tive a honra, né, cara? As pessoas às vezes me perguntam, bicho, eu devo muito ao Silvio Santos. Eu tenho uma gratidão pelo teu pai. Por exemplo, das coisas que eu vivi com ele, porque como a gente fazia o programa sábado e domingo, então a gente sabia sábado e domingo. Quando acabava às vezes o programa, a gente ia pro camarim, aí ele fazia aquele filezinho. O bifinho dele, a aquela fumaceira no bicho. estúdio Você todo. quer bem passado, bom passar. Fez do jeito que vier, tá bom. O bife dele. Ele fritava o ovo. Ele falava de todos os assuntos comigo. Como é que tá o seu circo, Serginho? Como é que tá não sei o que lá? E a sua mãe, aquele carinho. Ele se interessava pela sua vida e gostava de ouvir as nossas histórias. Esse Silvio Santos que as pessoas não conhecem. Porque as pessoas conhecem e gostam dele pelo apresentador, né? Porque ele era aquele comunicador. Agora, se vocês que estão me vendo agora conhecessem o pai dela na intimidade, aí vocês iam ficar mais apaixonados ainda por ele pela forma como ele se conduzia na vida. Ele era um cara muito honesto. Foi um dos pessoas mais honestas que eu conheci na minha vida. Não é porque você está aqui, não. Não, ele é. Para mim, ele foi um grande exemplo. Uma das pessoas mais justas que eu já conheci. Também. Ele não aceitava nenhum tipo de justiça. Isso. Não, bicho, as coisas tinham que ser justas, cara. Isso. E era uma pessoa que ele era mão aberta, ele gostava assim, ele não era egoísta de nada, ele queria dividir as coisas com as pessoas. Acho que não é nem dividir, mas ele gostava de dar oportunidade para as pessoas. Exatamente. O baú era isso, né? Para as pessoas realizarem seus sonhos. O baú nasceu até de uma coisa que o sonho do brasileiro de ter a casa própria, né? Ele falava, Serginho... Era um prazer para ele quando a pessoa rodava o peão e ganhava a casa. Nossa, ele ficava muito feliz. Ele falava assim, Serginho, o que você falar na televisão, você tem que cumprir. Se você falar, você vai dar uma bicicleta, se não tiver a bicicleta lá, você compra uma bicicleta com o seu dinheiro e você fala. Porque o que você falar para lá, que as pessoas estiverem vendo lá, você tem que cumprir. E na vida isso, ele era assim na vida também. Não, ele era... Não era só na frente do vídeo, ele era uma pessoa super... É que as pessoas... Porque como eu estou falando com a filha dele, é uma coisa, mas eu estou falando de coração, assim, você sabe quase há muitos anos. Sim. Como eu tinha muita convivência com ele, a gente conviveu durante anos. Eu acho que ele via mais a gente do que eu via a família, porque a gente ficava sábado, domingo, 2 programas. Então a gente conversava sobre... Eu me lembro quando ele se candidatou à presidência, que ele chamou todo mundo no camarim. Eu quero saber a opinião de vocês, sincera. Quem acha que eu devo ser candidato ou não? Aí todo mundo começou a falar, eu acho que sim. E eu falei, eu acho que você não deve ser candidato. Eu também achava que não. Você já é uma pessoa super bem sucedida, você é uma pessoa super amada, você é amada pelo país todo. Se você fosse candidatar, metade vai gostar, a outra metade passa a não começar mais a gostar, porque são partidos, né? Você passa a ser de um partido. Falei, bicho, vou começar a inventar que você fez isso, que a sua filha, que sua mulher, que não sei o que lá. Aí eu falei, a minha opinião... E na hora até o pessoal me criticou. Falei, a minha opinião é que você não deve ser candidato à presidência da República. Eu tenho no YouTube um vídeo que eu falo também pra ele pra não ser, não. Tá vendo? Porque ele ficou consultando toda a família, consultou todo mundo. Falou, eu vou falar com as minhas filhas, vou falar com a minha mulher, vou falar não sei o que lá. Porque, realmente, tudo bem, a gente sabe que se ele fosse presidente ia ser uma coisa... maravilhoso. Mas será que ele ia conseguir fazer o que ele queria fazer? Aí que tá o problema. Ele não ia... Ele, com certeza, ele não ia conseguir realizar a expectativa do brasileiro. E como foi esse período? Porque ele era bom demais, como o Silvio Santos, entendeu? E não ia dar para ser o Silvio Santos na presidência, né? E vocês chegaram a pensar em casa, por exemplo, ele estava animado em casa, ele falava com vocês? Ele perguntava o que é a opinião da gente, ele... queria saber o ponto de vista de cada uma. Caramba, bicho. Eu falei pra ele, meu irmão, não vai ser presidente. Eu também achei que não. Aí ele falou assim um dia pra gente, vem cá, mas se eu for presidente, eu posso ir lá na Disney? Todo mundo falou, claro que não. Que Disney, não vai poder ter mais. Ele já não tem a liberdade dele sendo Silvio Santos, imagina como imagina, cara, né? como presidente da República. Você viveu todos esses momentos, né, cara? Assim, alguns mais de perto, outros mais longe, porque eu já era adulta também. Né? Muita coisa que aconteceu. Eu já era casada, já era adulta também. Qual foi o momento mais difícil que você viveu com ele, independente agora dessa despedida dele e tal, nessa transação toda da vida dele? Qual foi o momento mais difícil que você viveu e qual foi o momento mais feliz que você viveu com ele? Eu acho que o momento mais difícil foi um que eu compartilhei com ele, que foi a morte da minha mãe. Estávamos os dois presentes na hora que ela partiu. Vocês estavam presentes no... Presentes.
Então, acho que foi ele conta, ele fala que foi a maior dor da vida dele foi a morte da minha mãe. E esse momento a gente viveu junto, olha aquele momento, né? E a felicidade é ir construindo e descobrindo quem é esse cara, né? Incrível. Incrível. E honrar esse cara hoje. Eu acho que os momentos felizes do meu pai é a gente descobrir realmente quem ele é, quem ele foi. E quem foi Silvio Santos, cara, na sua cabecinha e no seu coração e na sua mentalidade? Quem foi realmente Meu o pai. Silvio Santos e quem foi o teu pai? Bom, Silvio Santos, o meu pai, era um ser humano íntegro, verdadeiro, honesto, justo, trabalhador e que tinha um amor incondicional. Ele não me amava só porque eu era filha dele, ele me amava da mesma forma como ele amava uma colega de trabalho dele. Então, acho que o melhor do meu pai foi o exemplo que ele foi para mim de vida. Como ser humano. Como ser humano, né? É. Ele era um ótimo ser humano. Ele era um cara engraçado também, né? Não, a gente que conviveu com ele, cara, eu falo isso porque, pô, eu posso falar. Eu sou raiz, hein, pessoal? Eu sou raiz, porque, olha, foram 43 anos que eu convivi com o Silvio Santos, velho. Não é uma vida, né? Pô, e nos momentos mais Todos, assim, né? todos os momentos, Todos. porque ele vivia mais na televisão do que... Sim. Ele era empresário, Ele era workaholic amigo, mesmo, colega, isso. Falava, se metia nas conselheiro, conversas. às vezes. Pô, conversava sobre vários assuntos. Sim, sim. E Ele era um fã da Tijama, adorava Tijama, torcia pela gente. um dia foi lá pelo todo preocupado, crescimento falou, dos vem cá, meninos. vem cá, Sérgio Malandro e Wagner Montes, vem cá, vocês dois. Vocês estão usando camisinha? Vocês usem camisinha, Isso. porque essa doença está solta. Vocês têm que ter responsabilidade. Porque vocês ficam aí pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. E eu e o Wagner ficamos olhando assim. Opa! Porque ele mandou chamar a gente, né, pô, no camarim. E a gente falou, meu irmão, vai dar um esporro na gente. Não, e aí é um conselho de pai, ele né? Ele deu um conselho. Conselho de vocês pai, estão usando né? camisinha? Vocês usem camisinha aí. É, conselho de Porque, pai, porque né? tava aquela moda da AIDS, Da né, AIDS, cara, aquela coisa toda. E ele dava mesmo os conselhos, bebê. Vocês estão cuidando direito. E no dia da parada, lembra daquela parada que teve no Nossa, SBT? foi incrível aquela parada, né? Aquilo foi... Ele parou São Paulo, acho que foram 2 paradas que E tiveram. que felicidade que ele Gente, tava, né, que cara? lindo aquilo. Esse foi um momento também de ver a grandiosidade dele. Foi. Pra quem não sabe, ele era uma parada que saiu do aeroporto Aeroporto lá. e pela Avenida 23 de Maio atravessou São Paulo até o Campo de Marte, que é o outro aeroporto. E aí, São Paulo inteira São acompanhando. Paulo inteiro, cara. E aí, teve um ano que ele trouxe os personagens da Disney Todos os programas do SBT. pra ali, todos os programas do SBT, carros alegóricos e tal. E ninguém acreditava que ele ia participar o percurso inteiro. E ele participou o percurso inteiro, cumprimentando o público, recebendo o público, se doando pro... Foi um momento muito legal. Caramba, bicho, que... Minha filha mais velha, acho que tinha uns 2 anos. Ela assistiu o voo no colo. Eu tava com o meu carro lá, Hora do Capeta, pô. Eu tava lá no... Hora do Capeta, tá louco. Não, foi um momento muito legal das 2 paradas que ele fez. Não, foi um momento louco, bicho. Foi um momento... É que só ele podia fazer Não, isso. só ele também, né? inventou aquilo, né, bicho? Isso, é. Aquilo foi uma tremenda jogada de marketing pra TVS, pô, Isso, né? isso. E parou São Paulo, aquela Avenida 26 de Maio, aquelas Gente, irmãos, era tudo São Paulo parado, as inteira. pessoas batendo palmas, uma loucura.